E com a rápida aprovação da reforma tributária, a nossa audiência enviou muitas dúvidas sobre como será a incidência de impostos no agro a partir de agora. Para esclarecer algumas dessas dúvidas, a gente vai receber o coordenador do Núcleo Econômico da CNA, o Renato Conchon. Conchon, seja muito bem-vindo à Hora H do Agro. Prazer estar falando com você e com todos que nos acompanham. Muito da obrigado. mesma forma, Conchon. E vamos direto ao ponto. Eu vou pedir para você acompanhar, junto com a nossa audiência, a primeira pergunta que já chegou. Vamos ver. A dúvida é do Estevão Guimarães. Ele enviou uma questão que diz assim: haverá a incidência de novos tributos sobre a produção agrícola? Responde para a gente, Conchon. Boa pergunta do Estevão, Kellen. O que acontece? Essa reforma tributária, quando a gente discute reforma, a gente imagina que agora que aprovou na Câmara e agora vai seguir para o Senado, como o Nilson explicou, o que acontece? Aprovada essa reforma e quando entrar em sanção, em validade, todos os nossos problemas de tributação no Brasil acabaram. Vamos com calma. Essa reforma tributária, ela tratou da tributação sobre o consumo. Ela não mexeu em nada na tributação sobre a renda. E aí a gente lembra o imposto de renda pessoa física da atividade rural, o FUN rural ou outras questões, o ITR, não foram tratados nessa reforma. Essa reforma tratou da junção do ICMS e do ISS, que hoje são tributos estaduais e municipais. Será criado um novo tributo denominado IBS, Imposto sobre Bens e Serviços, que ficará sob a gestão dos estados e dos municípios. Concomitante, o PIS, PASEP e a COFINS, que são contribuições federais atuais, passarão a ser um único tributo denominado CBS, Contribuição de Bens e Serviços de responsabilidade da União. Ou seja, nós temos hoje 4 tributos, a PIS, a COFINS, o ISS e o ICMS, que serão juntados. Tem a questão do IPI também, que é federal hoje, e entrou nessa reforma. Mas, basicamente, é o seguinte, respondendo à pergunta do Estevão, teremos novos tributos? Teremos a substituição de alguns tributos atuais por novos tributos. A ideia é que, ao longo dos próximos anos, estes novos tributos vão entrando em campo, né, com o aumento gradativo de alíquota e, consecutivamente, a alíquota dos tributos atuais vai reduzindo. Ou seja, são novos tributos, tem a questão da transição, mas a ideia é que, ao final desse processo, os tributos sejam substituídos. Interessante. Eu vou aproveitar para enganchar aqui uma outra pergunta que também veio da audiência, do pessoal da Cultivar, e eles querem saber se o produtor rural pagará mais impostos pela venda de grãos como milho, soja e sorgo. Eu acho que está na mesma direção da primeira pergunta, por isso a necessidade de aprofundamento da sua parte. Por favor. Claro, ótima pergunta. A primeira pergunta que o produtor rural tem que se fazer hoje é: bom, caso sancionada essa reforma, eu terei impacto? A pergunta é: o produtor rural tem um faturamento superior a 3 milhões e 600? Por que eu faço essa pergunta? Porque, como o Nilson Leitão explicou, se a PEC for aprovada, sancionada da maneira que foi aprovada na Câmara dos Deputados, o produtor rural que fatura até 3 milhões e 600, ele não é contribuinte direto do IBS, da CBS, que eu falei anteriormente. Mas se ele quiser ter direito aos créditos dos insumos, do fertilizante, da semente, do defensivo, da muda, enfim, da ração, se ele quiser, na compra desses insumos, virá com crédito de imposto. Se ele quiser se creditar disso, ele vai ter que falar que ele quer ser contribuinte desse tributo. Se ele não quiser ser contribuinte do tributo, ele vende a sua produção, aí, lembrando, o corte até 3 milhões e 600, e ele não é contribuinte do IBS. Portanto, ele não paga na saída, mas lembra que ele pagou na entrada dos seus insumos, tá?
Se ele não for contribuinte, quando ele vender esse produto, a soja e o milho, no exemplo, para uma trading, para uma cooperativa, para uma agroindústria, essa agroindústria terá direito a um crédito presumido, que será calculado pelo Conselho Federativo num segundo momento. Não é agora que a gente discute isso. Então, a agroindústria adquirente tem o direito ao crédito presumido. Pois é, se ele for pessoa física, se ele ficar de fora do modelo. Se ele se inserir no modelo do IBS, ele transferirá o crédito, sim, e aí sim, eventualmente ele tem que pagar algum recolhimento de tributo, mas ele vai transferir o crédito integral para essa trading, para essa cooperativa. Lembrando que, se ele for contribuinte, esses produtos, soja e milho, que foi aprovado, é que eles tenham a alíquota reduzida quanto comparado à alíquota cheia, que foi o que o Nilson explicou anteriormente aqui no ar. Para fechar esse ponto e nós passarmos para a segunda pergunta, que veio também da audiência, a ProSoja Mato Grosso nos disse em algum momento de uma apuração que fez com eles, que desta maneira o produtor, ele é taxado na produção, mas ele não se beneficia do crédito, porque o crédito vai ser uma segunda parte, como por exemplo as tradings. Esse raciocínio que eu entendi, posso ter entendido errado, está correto? Olha, vai depender muito, eu acho que são muitas interpretações. Como eu falei, e repito, independente para o pequeno, para o médio ou para o grande produtor, quando ele comprar o insumo dele, vai ser transferido um crédito que vem desses insumos na sua aquisição. A pergunta que esse produtor vai ter que se fazer é: eu quero me creditar e recuperar esse imposto? Quanto que isso vale? Se ele falar que quer se creditar disso, ele tem que ser contribuinte do tributo, como eu falei. Okay. Por isso a opção. Se ele não for contribuinte, tá tudo bem, ele não vai pagar e a agroindústria pega o crédito presumido. Se ele for contribuinte, ele vai ter que fazer o balanço. Lembrando que são produtores acima de 3 milhões e 600 de faturamento. Perfeito. Ótimo. Okay? Vamos para a próxima pergunta. Colocar no ar agora a pergunta que veio do Gil Bandeira. Acho que você já deu a dica e já respondeu, mas vale a pena reforçar. O Gil pergunta: o pequeno produtor vai ser atingido por aumento de tributação? Vai ser, Conchon? A pergunta é: o que é o pequeno produtor para o Gil? Se ele for um pequeno produtor que fatura até 3 milhões e 600, ele não vai ter a oneração na saída dos seus produtos. Se ele quiser se recuperar do crédito, aí sim que ele tem que ser contribuinte. Então vamos imaginar, é uma questão bastante interessante, Kelly, que é o seguinte: na PEC está descrito que a venda de produtos hortícolas serão isentos, serão alíquota zero, serão isentos. Ou seja, quando ele vender, vai ser zero. Então imagina que o Gil, ele produza batatas, por exemplo. Ou seja, a saída dele é de batata, é hortícola, vai ser zero. Se ele se creditar na compra no caso da semente, do fertilizante, ele vai ter o crédito, vai vender a zero e ainda ele fica com direito a crédito que ele poderá solicitar a restituição. Mesmo sendo um pequeno produtor que fatura R$1 milhão ou R$500 mil. Então, o produtor, sim, ele vai ter que fazer conta. É preciso fazer conta nesse momento para saber se ele vai querer, se ele vai poder se recuperar desse crédito sobre os insumos ou não. Excelente. Antes de passarmos para a próxima arte com perguntas da audiência, tem muitas outras que eu recebi, por isso eu estou olhando aqui no celular. Você disse há pouco que essa reforma tributária não mexeu no ITR, não mexeu no imposto de renda. Nós recebemos aqui uma pergunta da Carmen Pérez. E o ICSM e o ITR vão sofrer alterações? Vamos lá, Kelly, desculpa. Qual que era o primeiro tributo que você falou? Tá, ICMS? Aqui está escrito ICSM. Será que foi uma inversão? ICSM e ITR. Eu acho que deve ter sido uma inversão. ICSM não existe. Perfeito. Nós temos o ICMS. Deve ter sido uma inversão. Sim, que aí sim, o ICMS, que hoje é um tributo estadual, passa na tendência, no segundo momento, é que ele morra, né? Perfeito. Ao final da transição, e se torne o IBS, que será de competência estadual e municipal, de uma maneira que vai, ao longo do tempo, subindo a alíquota do IBS e caindo a alíquota do ICMS. Okay. Então, esse sim vai mudar.
Na ITR, questão não. do ITR, não. Essa reforma tributária aprovada na noite de ontem e discutidos os apensos hoje, não mexe no ITR. Continua tudo igual como está atualmente. Muito bem, vamos para mais uma pergunta da audiência. Roda na tela. Quem escreveu para a gente foi o Daniel Marques. E ele diz: a taxação das emissões de gases pela pecuária é verídica? Pergunta do Daniel. Responde para a gente, Conchon. Ótima pergunta, Daniel. Existia a preocupação até na noite de quarta-feira. Existia essa possibilidade. Mas veja só, não é uma taxação da emissão da pecuária. Era a possível incidência, por exemplo, dos tributos, do imposto seletivo sobre alguns produtos que causem mal ao meio ambiente e à saúde pública. Então, poderia haver uma interpretação no futuro que a emissão dos gases prejudica o meio ambiente e assim haveria uma tributação. Diante dessas preocupações, e não era somente essa, tá, Kelly? É importante dizer que, por exemplo, existia uma corrente parlamentar que queria tributar com o seletivo, que é um adicional, os agrotóxicos, os agroquímicos. Por quê? Porque, segundo os argumentos, o pessoal falava como causa mal ao meio ambiente ou à saúde humana, tem que tributar. Era uma preocupação real da CNA. Então, nós endereçamos essa questão no imposto seletivo. E lá nós adicionamos um dispositivo, e foi acatado e aprovado pela Câmara, que diz que os produtos que tiverem uma alíquota reduzida não sofrerão incidência de imposto seletivo. O agrotóxico, o agroquímico, que a gente trabalha com alíquota reduzida, conforme já foi falado, e os produtos alimentares, por exemplo, os alimentos processados, que terão alíquota reduzida, logo não devem ter incidência sobre essa taxação. Então, a preocupação é válida, mas ela não está presente no relatório aprovado a partir de agora. Muito bem. Roda a pergunta que tem mais. Vamos ver? William Buligon, ele mandou uma pergunta para a gente querendo saber: o setor de máquinas e implementos vai sofrer muita alteração? Responde para a gente, Conchon. Boa pergunta também do William. Vai sofrer alterações. Se é muita alteração, a gente tem que realmente calcular diante dessas novas realidades. Porque, como você falou, é importante primeiro saber o seguinte: qual é a alíquota desse tributo ainda? Estima-se que seja algo em torno de 25%, mas é fato que nós não temos essa alíquota ainda. Então, hoje, é importante dizer para o William que a grande maioria das máquinas e equipamentos, se a gente falar apenas de ICMS, a gente lembra do convênio ICMS 52. A gente já discutiu em outras oportunidades aqui, né, Kelly? E esse convênio ICMS, ele reduz a base de cálculo do ICMS atual, ou seja, as máquinas e os equipamentos têm algum benefício do ICMS. Como eu falei, o ICMS tende a morrer ao longo do tempo, e com isso todos os benefícios fiscais, e o convênio 52, e no novo tributo, IBS mais a CBS, será aplicado sobre as máquinas e equipamentos. Então pode sim, realmente, ao final dessa transição, haver um aumento dos preços por conta desse aumento da tributação sobre máquinas e implementos. Agora, havia uma dúvida também sobre incidência de IPVA para máquinas agrícolas. Esse ponto foi dirimido, não haverá IPVA para máquinas agrícolas. Também, correto. Boa pergunta. Existiu o risco. Na noite de quarta-feira, havia a possibilidade de cobrança do IPVA sobre aeronaves para pulverização. E isso, no texto aprovado ontem, nós também conseguimos, junto com a FPA, colocar um destaque, uma emenda, no sentido de que não haverá incidência de IPVA sobre máquinas, equipamentos e aviões de pulverização. Excelente. Antes da gente passar para a primeira, eu preciso explorar algo que você deixou aqui para a gente aprofundar. Você disse: não sabemos qual vai ser a alíquota neutra, estima-se que ela vai ser de 25%, então o agro pagaria um IVA de 40% desses 25% que são estimados. Hoje a gente vai acompanhar mais detalhes ainda aqui no Hora H do Agro. Ouvimos o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, e aqui em entrevista à Jovem Pan ele disse que projeta 35% nessa alíquota
neutra, chamada alíquota padrão ou de referência. Quando saberemos qual vai ser essa alíquota? É quase que um cheque em branco? A gente aprovou uma reforma sem saber qual vai ser a alíquota? Esse dado seria importante realmente a gente ter tido essa informação dos dados da própria Receita Federal, sem sombra de dúvida. Isso nós não temos dúvida. Agora, é importante destacar que a alíquota do imposto será aquela necessária para fechar o caixa da União, dos estados e dos municípios. Estima-se que seja 25%. Já vi alguns exercícios falando que seria algo em torno de 28%. Já vi exercícios falando com 32%. Então, realmente, a gente vai meio que tateando no escuro. É importante destacar que a preocupação é real no sentido de saber o limite que nós temos para que não haja um aumento de carga tributária para o setor. E por isso, nós da CNA, junto com outras entidades, vamos agora, ao longo dessa próxima semana, sentarmos, debruçarmos sobre os cálculos para saber exatamente qual que seria esse limite. Porque se a alíquota for 35%, 40%, é 40% disso. Talvez a gente tenha que brigar por uma redução ainda maior. Quando saberemos qual vai ser a alíquota padrão? O Senado Federal que vai calcular, Kelly. Okay. É difícil. Nós temos projeções e simulações. O dado oficial é importante que se pergunte e se faça diretamente para a Receita Federal. Excelente. Colchão, para dar ritmo, vamos para a próxima. Na tela, pergunta da nossa audiência. O Carlos está questionando se a reforma tributária vai atingir a sucessão de propriedades de pai para filho. Vai, Colchão? Boa pergunta, Carlos. Poderá. É difícil afirmar que haverá, porque neste momento a Câmara dos Deputados debate a questão do ITCMD. Ora, Renato, mas você falou no começo que essa reforma mexe na tributação sobre o consumo. É verdade. Entretanto, tem alguns dispositivos que nós já conversamos aqui, que é a possibilidade da tributação do IPVA. Mas o IPVA é sobre o patrimônio. Exato. Ele mexeu na tributação, a reforma mexeu na tributação sobre o consumo, mas alguns itens sobre o patrimônio. Por exemplo, o IPVA, o IPTU e também o ITCMD. Neste caso, o ITCMD, ele incide sobre a sucessão familiar, né? Que a gente sabe que é um tributo estadual. Quais são as mudanças do ITCMD aprovadas na Câmara? Que haverá uma gradação de alíquotas, poderá haver, e também a questão de tributação de patrimônio declarado no exterior. Então, é possível que haja uma tributação sobre Calma, deixa eu reformular, desculpa. Hoje existe o ITCMD, hoje já incide sobre a transferência de patrimônio. Poderá haver mudanças, sim, nesse tributo. Haver o texto que será aprovado, tem algumas emendas que estão sendo debatidas nesse momento pela Câmara dos Deputados. Renato Conchon, a gente poderia ficar horas aqui, porque são centenas de perguntas da audiência especializada em agro, querendo saber com profundidade o que vai mudar na prática na vida do campo. A gente vai voltar a conversar certamente. Agradeço demais a você, que é coordenador do Núcleo Econômico da CNA, Renato Conchon. Volte sempre. Te agradeço, Kelly. Desejo um abraço a todos, um bom final de semana. Um abraço. A você também. Obrigada.